Aí pessoal, vamos dar início a mais uma aula de React, a mais um conteúdo, né? Vamos ver um conteúdo bastante importante aqui, que faz parte dos três hooks básicos, né? O hook que a gente já viu foi o use state e agora vamos ver o use effect, né? Se a gente ver aqui, se a gente olhar aqui a API de referência do React, temos aqui a API de referência dos hooks, né? E ele fala aqui, ó, os hooks, daí fala que é novidade, né, tal, e são essas formas de executar o código React de uma maneira pré-definida, digamos assim, né? E a gente viu o use state que guarda estado, vamos ver o use effect que basicamente executa o código depois de uma renderização, né? E a gente tem um controle de quando ele faz essa chamada desse código, e depois o use context, né? Então o use effect, só para a gente pegar aqui uma referência que eu achei um pouco melhor, ele fala que ele executa side effects, né? Então a functional React component ele usa props ou outro estado para calcular a saída. Se o componente funcional faz cálculos que não tem o alvo um valor de saída, then this calculation are named side effects. Bom, então exemplos de side effects são fetch requests. Fetch é quando você, né, busca alguma coisa. Normalmente a gente fala fetch the data do banco de dados, né? Quando você manipula o DOM diretamente, usando timer functions como site timeout, que controla, né, o tempo de execução do código e outros momentos. Então, basicamente, às vezes quando a gente renderiza uma página, a gente precisa fazer uma consulta no banco de dados. Quando ela inicia, aí a gente atualiza uma lista, por exemplo, do caso dos blogs, ou uma lista de qualquer coisa, né? Um vetor que vem do banco ou de algum outro canto. E daí quando a gente deleta, eu quero que ele atualize isso. Então a gente pode ficar chamando uma parte de um trecho do código que vai fazer isso, e o use effect ele faz isso, entendeu? Ele faz essa, essa chamada. Você pode também ficar ele ser chamado para autenticar quando você faz alguma coisa, entendeu? Então é uma aqui ele dá aqui um exemplo, né? How to como decupar a renderização no side effect. Então, como use effect the hook that runs side effects independently of rendering. Basicamente ele renderiza e executa o que está nesse trecho de código do use effect, tá? Ele renderiza todo o código e executa por fim isso daqui. Uh, ele tem dois argumentos. A gente vai já ver aqui o callback e as dependências. Então vamos executar aquele no código, né? O nosso código atualmente ele está assim, né? Nossa página. Eu abri aqui o inspecionar código. A gente está deletando aqui, né? Está funcionando o nosso delete. E o nosso delete, vou falar mais perto do microfone aqui, que às vezes eu falo longe e esqueço que eu tenho que falar no microfone. Bom, então vamos aqui. Como que a gente faz uso do use effect, né? Nós importamos ele aqui como um hook. Então use effect, tá? Ele é uma função, né? Se a gente vê aqui na documentação, vamos pegar aqui aquele exemplo lá, ele é uma função que chama uma função anônima aqui, né? E executa um trecho de código aqui dentro. Então, vou chamar ela aqui abaixo dessa aqui. Eu chamo ela direto assim, né? Ela é uma função. E aqui dentro dela você chama uma função anônima, né? E, e essa é a carinha básica dele, né? Aqui poderia ser um código, como foi dito, para um fetch para recuperar dados para preencher um formulário, preencher um vetor, os dados da página, alguma coisa assim, entendeu? Uma comunicação externa é muito utilizado para isso o use effect, tá? Vamos dar aqui só um exemplo de um console log
use effect foi chamado, tá? E vou salvar aqui. Vou abrir aqui a nossa página e vou zerar aqui e vou recarregar a minha página. Perceba, ó, use effect foi chamado, né? Se eu deletar aqui alguma coisa, use effect foi chamado de novo, apareceu um doisinho aqui. Ou seja, toda vez que renderiza a minha aplicação, aquele trecho de código é chamado, tá? E daí você pode imaginar os melhores momentos de isso ser útil para algum momento da sua aplicação. Checagem de coisas, principalmente, né? Então ele é chamado toda vez que é renderizado, dessa maneira padrão, né? E para você ter uma certeza que ele é renderizado depois, é chamado depois de renderizar a página, vamos colocar aqui um console log aqui dentro do meu return para você ver a ordem que ele renderiza, né? Então vou chamar aqui um console.log, eu vou colocar aqui mesmo, só assim, aqui, que o código chegou aqui, beleza? Eu vou salvar, apagar aqui, vou recarregar minha página, ó. O aqui é chamado primeiro que o meu useEffect. O useEffect é chamado depois da página ser renderizada, tá? E ó, ele é chamado, renderizou a página, renderizou aqui e foi chamado de novo o useEffect, né? Como se fosse um código de cauda, né? De uma função recursiva. Você pode, como diz aqui nesse link aqui, na documentação oficial dele, mas eu achei melhor esse conteúdo aqui, como foi dito, ele aceita dois argumentos. A função de callback, que é essa que a gente que a gente implementou aqui, né? A função de callback e a dependências, né? O que são essas dependências? São vetores aqui, que a gente coloca uma vírgula aqui, passa um segundo argumento, que ele, ó, React Dependence List. E a gente pode colocar que ele só chame daí a função se por exemplo, o estado do blog for alterado, entendeu? A gente pode controlar. Se a gente deixar ele vazio, olha a diferença do código anterior. Vou recarregar, coloquei as dependências vazias. Vou recarregar, ele executou e chamou e o useEffect foi chamado. Vou apagar aqui que ele vai renderizar novamente. O useEffect não foi mais chamado, ele só é chamado no início, tá? Isso já diferencia um pouco daquele uso padrão do useEffect, que ele é chamado sempre, às vezes isso não é interessante. Aqui a gente pode ter um controle, como eu disse, da utilização do useEffect. Tá? Aqui está renderizando a minha página, eu estou executando uma ação no React que renderiza a página e ele não está chamando mais o useEffect, ele renderiza lá e só chamou no começo, uma vez, quando eu carreguei a página a primeira vez, ele foi chamado, tá? Deixa eu dar um pause aqui para continuar já já. Ok, continuando aqui sobre o useEffect, vamos ver aqui a parte das dependências dele. A gente viu que quando a gente coloca o segundo argumento, ele é só chamado uma vez, né? Ele é chamado, essa função que está aqui dentro, que é a que realmente vai ser chamada, né? Ela foi executada somente na primeira renderização, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui de controle de dependências. Então, o que vai aqui dentro desse colchete podem ser variáveis que são utilizadas com useState, como blogs aqui, ou uma outra que a gente vai criar aqui para fazer o exemplo, ou props que vieram de outros componentes, entendeu? Então as propriedades no final das contas elas são variáveis também, né? Então vamos fazer um exemplo aqui bem clássico de mudança de estado que vai ser executado daí o useEffect. Então vou criar um outro estado aqui, só para mostrar o exemplo, vou chamar de name e o setName respectivo, né?
chama o useState e define ele aqui como Tarlisson. Ok. Vou salvar aqui e eu vou criar um botão. Vou tirar. Vou deixar isso daqui. Vou criar um botão aqui. Vou criar um botão bem aqui entre o console, como se fosse uma coisa final a ser chamada. Vou criar um botão que vai ser chamado Change Name, né? Um botão que muda o nome. Vou chamar aqui o onClick. E essa função vai ser executada quando, né, a gente clicar, e eu vou chamar direto aqui o setName, tá? Eu vou chamar direto aqui o setName. Beleza? E o setName eu já vou definir o que eu quero, qual o novo nome que ele vai setar, né? Que ele vai mudar quando eu clicar no Change Name. Vou colocar aqui Rodrigo. Ok. Todo mundo entendendo aqui o nosso código, vou, né, salvar aqui, ó, o name is assigned never used, ou seja, eu vou usar aqui o name, vou colocar aqui que a mudança também vai ser renderizada aqui para ficar bem bacana, né, o valor dessa variável aqui. Salvar, agora está tudo sendo utilizado, vou recarregar, vou mostrar aqui a nossa página, né, e useEffect foi chamado. Tem aqui o name, change name tiles. Quando eu clico, ele vai para Rodrigo. E ele renderizou, correto? Renderizou novamente. O useEffect só foi chamado uma vez. Ó, vocês percebam? Foi chamado a primeira renderização. Quando eu clico aqui, ele não foi chamado, né? E nem quando eu clico nos outros aqui, nos outros estados, ele também não está sendo chamado. Ou seja, mas eu quero que ele seja chamado quando eu clicar em Change Name, né? Quando eu mudar o estado dessa variável do name, e eu quero que ele chame essa função. Então eu coloco ela como uma dependência. Quando alterar a variável name, vai ser chamado aquele código. Coloquei aqui na lista de dependências do useEffect. Vou recarregar aqui, né? Vou recarregar, ó. Ele foi chamado na renderização inicial. Quando eu altero os estados do blog, ele não é chamado, ó, não foi chamado. Mas quando eu clico no Change Name, ele foi chamado. O useEffect foi chamado novamente. Quando eu clico no Change Name, aqui como eu cliquei uma vez, ele só foi chamado, só mudou o estado uma vez. Ele não mudou pelo segundo clique, né? Porque o estado foi Rodrigo e depois ele não mudou mais, né? Então eu só consigo mudar o nome uma vez. Então, ó, foi chamado o useEffect e depois ele não é chamado mais quando é renderizado. Tá? Então assim a gente consegue controlar né, vamos mostrar um exemplo aqui só para ver que ele mudou aqui também dentro, ó, console log, pegar aqui o name, né? Então vou recarregar, ó, o name quando é chamado Tarlisson, quando eu clico em Change Name, ele mudou para Rodrigo aqui dentro e aqui fora, e foi chamado o useEffect. Nos outros renderizações, ó, tá renderizando, porque o aqui tá renderizando a nossa página. Não é chamado o useEffect. Assim eu tenho controle de quando eu vou chamar. É só quando esse cara aqui, ele é chamado quando renderiza a primeira vez a página, e depois somente quando esse estado específico muda de estado, muda de valor, tá? Esses outros não. Então é muito útil em determinados pontos você ter um controle do useEffect. Beleza? Parar aqui.